Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo do transtorno do espectro autista, o que a ciência tem a nos dizer sobre ele e, tão importante quanto, quais são os direitos e as proteções garantidas por lei aqui no Brasil. Vamos juntos nessa jornada que começa lá no diagnóstico e vai até a conquista de direitos. A grande questão que vai guiar nossa conversa é justamente essa. Como é que o conhecimento científico sobre o autismo se encontra com as leis brasileiras? É a união dessas duas coisas, da ciência e do direito, que realmente transforma a vida das pessoas na prática. Bom, para começar, a gente precisa entender a base de tudo, certo? Do ponto de vista da medicina, da clínica, o que de fato define o transtorno do espectro autista, o famoso TEA. Então, a definição atual do TEA se apoia em dois pilares. Antigamente, o diagnóstico era dividido em 3 partes, mas a visão de hoje unificou a comunicação e a interação social. Sendo assim, os pontos-chave agora são, primeiro, déficits que persistem na comunicação social e, segundo, padrões de comportamento, interesses ou atividades que são mais restritos e repetitivos. E para a gente ter uma dimensão da importância desse assunto, a prevalência estimada nos Estados Unidos é de 1 em cada 36 crianças. E olha, embora a pesquisa seja de lá, os especialistas acreditam que esses números acabam refletindo uma realidade mundial. Isso mostra o quanto o autismo está presente na nossa sociedade. Vendo um número como esse, é natural surgir a dúvida. Será que a gente está vivendo uma epidemia de autismo? A resposta da ciência é um não bem claro. Esse aumento que a gente vê nos diagnósticos tem muito mais a ver com ferramentas melhores de avaliação e com uma maior conscientização geral, tanto do público quanto dos profissionais de saúde. Ou seja, estamos ficando melhores em identificar o transtorno e não necessariamente que mais casos estejam surgindo do nada. Ok, entender a parte clínica é o primeiro passo. Mas e a sociedade? Como a lei responde a essa realidade? É exatamente aqui que a gente entra no grande marco legal brasileiro, a principal lei sobre o tema. E aqui está o ponto de virada, a base de tudo quando o assunto é direitos da pessoa com autismo no Brasil. A Lei Berenice-Piana deixa muito claro, para todos os fins legais, a pessoa com TEA é considerada uma pessoa com deficiência. É essa equiparação que abre um leque de direitos e de políticas públicas. A partir desse reconhecimento, que é fundamental, a lei começa a se traduzir em garantias bem práticas. Vamos dar uma olhada em como isso funciona em 2 áreas que são cruciais: a saúde e a educação. Na saúde, a proteção é bem ampla. A lei garante o direito ao diagnóstico precoce, o que faz toda a diferença para o desenvolvimento, e também o acesso a uma equipe com vários profissionais, a medicamentos e a terapia nutricional, claro, sempre que houver indicação médica. Já na educação, a palavra de ordem é inclusão. A pessoa com autismo tem o direito garantido de se matricular em escolas da rede regular de ensino. A lei proíbe de forma explícita qualquer tipo de recusa. E mais, ela também assegura que um acompanhante especializado esteja presente na sala de aula se for comprovada a necessidade. E para ninguém duvidar que esse direito é sério, a lei prevê uma punição bem direta. O gestor de uma escola que se recusa a matricular um aluno com autismo está cometendo um crime, um ato ilegal, e fica sujeito a uma luta pesada, que pode ir de 3 a 20 salários mínimos. Ou seja, a lei tem força, e não é pouca. Mas, na prática, como é que se garante que esses direitos sejam respeitados no dia a dia? Para ajudar com isso, a legislação criou uma ferramenta bem objetiva e oficial. A CIP-TEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, tem basicamente 3 funções. Primeiro, ela é um documento de identificação oficial. Segundo, ela garante atendimento prioritário em filas e serviços. E terceiro, funciona como um instrumento para fazer valer os direitos na saúde, na educação e na assistência social. Bom, a gente já entendeu a definição, já entendeu os direitos. Agora vamos para um ponto que costuma gerar muita dúvida: os tipos de suporte de tratamento que existem. Uma coisa que é fundamental entender é que o autismo muitas vezes vem acompanhado de outras condições, que os médicos chamam de comorbidades. É comum encontrar taxas mais altas de depressão, de ansiedade, dificuldades para dormir e até epilepsia. Entender isso é a chave para planejar um suporte completo, que olhe para o indivíduo como um todo. E é justamente essa existência de outras condições que ajuda a esclarecer uma dúvida super comum. As intervenções comportamentais, as terapias, são a primeira linha de tratamento para as características do autismo em si. Já os remédios, eles não tratam o autismo, eles tratam as comorbidades que podem aparecer junto, como ansiedade ou o TDAH.
São papéis diferentes, mas que muitas vezes se complementam. Então, resumindo, nós vimos a ciência por trás do diagnóstico, a força da lei garantindo direitos e os diferentes tipos de suporte. Mas o que amarra tudo isso? A resposta está em como a gente faz tudo isso sair do papel e funcionar de verdade. O ponto central é este: a lei brasileira já oferece uma base muito forte para a inclusão. Só que uma lei, por melhor que seja, só se torna realidade quando as pessoas conhecem os seus direitos e sabem como lutar por eles. No fim das contas, a ideia que fica é essa. Conhecer a legislação é a ferramenta mais poderosa que existe para garantir que os direitos sejam cumpridos. Saber o que a ciência diz e o que a lei garante, esse é o primeiro passo, e o mais importante, para a gente construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todo mundo. Espero que essa análise tenha ajudado.